A OPAC, Organização para a Proibição de Armas Químicas, chegou neste sábado à cidade de Douma, na Síria. No local ocorreu um suposto ataque químico no dia 7 de abril. Esse foi o estopim para os Estados Unidos, Reino Unido e a França bombardearem o país. Para que nós possamos compreender o que significa esse ataque, nós vamos conversar com o professor de História e Relações Internacionais, Silvio Romero, e a professora de Relações Internacionais, Tatiana Skeff. Sejam bem-vindos. Bom, vamos começar a entender, primeiramente, é importante a gente contextualizar a origem dos conflitos internos na Síria. Por que há esse clima de tensão na região? Bom, no Oriente Médio não é novidade, mas por que especificamente na Síria? Vou começar com o professor Silvio e depois passo para a professora Tatiana. Bom, na verdade, a situação da Síria, ela se inicia, né, naquele grande movimento que foi chamado de Primavera Árabe, né, por volta de 2011, né? Mas, na verdade, é um momento assim, que as divisões internas, elas encontram uma oportunidade para se manifestar, tá? E aí é importante, justamente como tu disse, na perspectiva histórica, lembrar, né, que esse grupo do Al-Assad, né, antes do Bashar, o pai dele, né, já havia governado o país, eles mais ou menos são assim, conduzidos ao poder pelos franceses, e aí a gente já começa a fazer um link aí do porquê que a França está metida nessa situação. E a partir daí nós vamos ver que vamos dizer assim, essa fração alauíta da sociedade síria, né, representa aproximadamente 9% da população do país. Tá? Obviamente, estabelece um governo tirânico, brutal, assassino. Tá? Então, de novo, né, o Hafez al-Assad já havia, durante o seu governo, né, exterminado lá 300, 400 mil pessoas, assim como seu filho faz agora, né? Porque se não for mantido um governo tirânico, a sociedade ela tende, né, a se esfacelar dada a essas divisões que são tanto religiosas quanto étnicas também. Tá? Um pouco a semelhança do que a gente viu acontecer no Iraque, tá? Que depois da invasão norte-americana é um país que a gente acompanha a dificuldade que tem para se reestruturar, se reorganizar. Então a Síria passa por um processo semelhante, com todos os complicadores advindos da emergência do Estado Islâmico, do fato de a Síria sediar a maior base naval da Rússia, tá, no mar Mediterrâneo, ou seja, para a Rússia, a Síria tem um papel estratégico fundamental na sua geopolítica, né, que é acessar o Mediterrâneo a qualquer momento. Tá? Se não for essa base de Tartus, né, que eles têm ali na Síria, eles facilmente podem ser confinados ao espaço do Mar Negro, tá? Ou então ter que navegar com a sua armada lá pelo Báltico, né, fazendo todo o contorno da Europa. Então, os russos não têm a menor motivação para abandonar essa base, né? E aí nós vamos ter, então, uma disputa entre 4 ou 5 forças militares, né, com graus de participação e de apoio distintos também dos países ocidentais, e aí, notadamente, Estados Unidos, tá? Em menor grau, a própria França e a Grã-Bretanha. Tá? Mas é importante a gente lembrar que o próprio Chirac, né, o ex-presidente francês, ele se considerava uma espécie de mentor do Bashar al-Assad. Tá? E as relações entre a França e a Síria, elas começam a se deteriorar a partir de 2005, quando o Rafik Hariri, né, o primeiro-ministro do Líbano, é assassinado. Tá? Em princípio, a partir de uma conspiração coordenada pela própria Síria. Tá? E aí nós vamos ver o Líbano como um pivô nessa crise entre a França e a Síria, né? E de alguma maneira agora o Macron ele quer possivelmente ganhar alguns pontos na sua política doméstica, e aí é importante a gente sempre cotejar, né, a questão das relações internacionais
com os eventuais dividendos da política doméstica de cada país, também para poder entender o que a França e a Grã-Bretanha estão fazendo ali nesse momento. Uma coisa, historicamente, a gente já sabe, e o que a gente está tentando entender é o que tem por trás. Porque para mim sempre tem algo por trás, e me corrijam se eu estiver errado. Se a gente for voltar na história, aquela região do Oriente Médio, olha, entra e sai gente influenciando, criando países. E a gente tem o professor lembrou o Iraque, invenções europeias, invenções, enfim, da política internacional sobre o Oriente Médio. E as invasões e o comando ali, desde o Império Otomano, e a gente vai... Bom, aí eu não quero nem entrar no quesito Bíblia, porque daí não estamos falando mais de história propriamente dito, mas a gente pode lembrar desses traços, onde tudo sempre se moveu muito rápido ali no Oriente Médio. Agora, o que tem por trás disso? E aí vamos para as relações internacionais. Esses países que foram criados por França, enfim, pós-guerra, entre outras nações, a influência europeia, me parece, professora, que ninguém lá de dentro consegue arranjar ou coordenar o que acontece. Precisa sempre a interferência de fora para estabelecer uma pseudo-paz no Oriente Médio. Por que isso? É petróleo? A gente vê ali pano de fundo, o professor falou, relações étnicas, culturais, religiosas. Mas parece que por trás disso, isso é só a fachada. Por trás é uma coisa muito maior. Não comparando se é maior ou menor a questão, mas parece que é outra coisa. Uma questão interessante que o professor Silvio também estava comentando é a questão da Primavera Árabe, que é o ponto de partida para essas diversas rebeliões que vêm acontecendo no Oriente Médio desde 2011. Pode lembrar de algumas? Por exemplo, Egito, estou lembrando? Sim, Egito teve, nós tivemos também na Tunísia, nós tivemos também, por certo, também na Síria. Sim. Só que a diferença da Síria para os demais contextos é que foi o único presidente que não caiu. Se a gente for pensar, por exemplo, no Líbano, nós tivemos a saída, no caso da família, que coordenava o Líbano por mais de 39 anos, nós tivemos também a saída no Egito, nós tivemos diversos líderes caindo, menos na Síria. E daí vem uma questão interessante por trás, que bem pontuado pelo professor Silvio, é a questão das influências dos demais países na região. Como, por exemplo, a questão estratégica envolvendo a Rússia. Justamente por essa saída que ele teria, no caso, para o Mediterrâneo, que daí não precisaria dar toda a volta pelo Báltico. Só que a questão interessante é, por que, no caso, o Assad ele não cai? Por causa do suporte russo. Porque se a gente for pensar, ele poderia ter saído, né? Poderia ter caído como os demais presidentes caíram na região do Oriente Médio. Só que ele foi bancado pelo governo russo, que não quis o tirar do local. Sim. E daí vem toda a questão e esse confronto diplomático que não vem apenas do governo do presidente Trump, mas vem ainda do governo Obama, né? Se a gente for pensar no governo Obama, a gente não teve, por exemplo, muitos ataques noticiados, tal como nós tivemos agora na questão, por exemplo, há um ano atrás, dia 4 de abril, um outro ataque químico, e agora, em 7 de abril, de novo um ataque químico supostamente cometido pelo governo sírio, no caso, pelas forças do Assad. Sim. Só que a questão hoje em dia é que a gente não pode também deixar de pensar que os Estados Unidos também faz outros ataques na região. Claro, porque dentro da Síria a gente também tem outras forças, não só do regime sírio, mas o próprio Estado Islâmico, por exemplo, também atua na região. Então são diversas frentes que têm interferências ou têm conexões com outros países, né, de fora. E daí, por exemplo, a partir desses ataques que a gente visualiza o ano passado e esse ano, nós temos contra-ataques. Nós tivemos contra-ataque o ano passado também pelo Trump, e no caso, ele tinha recém assumido o governo e ele ordena lá um ataque com mais de 60 mísseis Tomahawk. Sim. Esse ano não foi só ele, nós tivemos a França junto, nós tivemos o Reino Unido. Claro, um conjunto de interesses na região que, de certa forma, vários internacionalistas colocam como sendo uma possível Guerra Fria 2.0. Porque nós temos ali um cenário em que outras forças acabam dialogando ou, pelo menos, se colocando umas contra as outras e utilizando aquele tabuleiro, digamos, daquele país como plano, tal como já foi anteriormente ao próprio Iraque ou, no caso, o Afeganistão.
Bom, eu vou continuar com a professora, depois passo para o professor Silvio. Professora Tatiana, ainda nessa perspectiva desses atores, eu estou imaginando quando a professora falou o War, né? Lembra aquele joguinho? Né? Vamos invadir Vladivostok, né? Enfim, não, o assunto é sério, porque nesse tabuleiro desse jogo, a gente for pensar, a gente faz aqui as nossas conjecturas na nossa mente, a questão, eu falei ali petróleo, eu falei a saída comercial, mas pelo que eu estou entendendo, é uma questão militar, extremamente militar. Essa posição da Rússia, eu ia falar União Soviética, a pessoa falou em Guerra Fria, eu voltei alguns anos, mas da Rússia nesse aspecto. Dá para a gente dizer que durante um tempo, final da Guerra Fria, queda da União Soviética, a gente viu uma Rússia perdendo força nas relações políticas, nas relações internacionais, e agora me parece com Putin ser uma retomada dessa posição firme e forte da Rússia. A partir desse conflito da Síria, por um bom tempo a gente viu a Rússia afastada desse protagonismo, né? E agora a gente vê ela com muita força, praticamente encarando o Ocidente de novo. É por aí que a gente pode imaginar? A gente não pode apenas dizer que é na Síria, né? Se a gente for pensar, a gente tem toda uma questão envolvendo os países que antes compunham a União Soviética, também agora, no caso, se aproximando da União Europeia ou se aproximando do Ocidente, que acaba fazendo com que haja, de certa forma, uma tentativa da Rússia retomar uma força que ela detinha. Por exemplo, a questão da Crimeia também é uma outra questão, né, que, no caso, impactou as relações internacionais e também foi colocado como uma potencial Guerra Fria 2.0, né? Justamente com a questão da Ucrânia, a Ucrânia se aproximando da Europa, fazendo com que houvesse, então, essa rixa em relação à península onde fica, no caso, a Crimeia. Então, é engraçado, porque são vários interesses, né? Sim. Não é apenas na Síria, não é apenas nas outras regiões. Se a gente for voltar, inclusive, na história, é importante lembrar que no contexto da Guerra Fria, tudo bem, a gente não teve uma guerra aberta entre os países, todavia, nós tivemos diversas violações do direito internacional, no que tange, por exemplo, a proibição do uso da força, seja pela entrada dos soviéticos no Afeganistão, seja, por exemplo, dos Estados Unidos no próprio Vietnã. Então, se a gente for pensar nesse contexto, há uma rixa entre essas duas potências que, de certa forma, foi diminuída pela desconstrução da União Soviética, mas que nunca deixou de existir. Sim. Né? E se a gente for pensar nos últimos anos, de fato, a gente visualiza uma tensão muito maior partindo da própria Rússia, que acaba fazendo com que a gente tenha esses posicionamentos estratégicos sendo, de certa forma, relevantes, né? Relevantes não só por uma questão de petróleo, como os próprios oleodutos em relação à Europa, à Crimeia, passando pela Ucrânia, ou pela própria saída, no caso, para o Mediterrâneo. Sim. Então, isso acaba sendo interessante, estrategicamente, para a Rússia apoiar um ou outro lado, né? Eu estou pensando agora, professor, historicamente, se essa rixa, que ela sempre existiu entre Ocidente e Oriente, e aí representado por os dois maiores países, Estados Unidos e Rússia, fica difícil para a gente aqui de fora entender essa relação quando a gente tem suposta participação do governo russo na eleição de Trump. Fico imaginando se, na história, é fundamental a gente criar um inimigo. Criar um inimigo para juntar forças, para unir uma nação contra o outro, né? Isso dá para a gente entender esse mecanismo, essa participação, essa possível participação do governo russo na eleição americana. Vamos botar o Trump lá, que é um cara belicoso, digamos assim, para que se torne futuramente o nosso inimigo. Estou tentando conjecturar eu aqui, porque parece estranho. Num determinado momento a gente tem influência na eleição, ou parece ter influência russa na eleição americana, de Trump, e automaticamente vai se tornando um inimigo russo, né? E aí a gente tem as figuras de Putin e Trump, que são figuras extremamente... Não sei qualificar, professor, pode me ajudar. Ok. Essa ideia de construir-se ou constituir-se o seu inimigo, né? Ela é interessante, mas também convém, né, Bives, a gente lembrar do seguinte, que a fórmula da Guerra Fria, né, ela foi uma fórmula extremamente conveniente para ambas as potências, na medida em que a Guerra Fria estabeleceu um equilíbrio de forças, né, a partir do qual
ambas potências administravam os seus blocos. Tá? Então, era uma espécie assim de, sim, nós somos inimigos, mas na medida em que a gente não parte para um confronto direto, isso cria uma situação de um equilíbrio tenso, né? E isso permite com que cada um, né, opere dentro do seu bloco com mais desenvoltura. Sim, dá para a gente incluir nessa perspectiva o surgimento de novos blocos comerciais, como o Mercosul aqui, ou a União Europeia, que são questões que saíram depois da Guerra Fria. Claro, que vieram muito depois. Ainda assim, né, nós podemos pensar, e talvez falando, não propriamente em Mercosul, mas num outro bloco que se buscou constituir, que tinha um poder, vamos dizer assim, muito mais disruptivo nessas relações, que era o próprio BRICS. Sim. Né? E lamentavelmente, né, a política externa do atual governo, né, parece que despreza essa potencialidade. Vamos lembrar aqui, Brasil, né? Índia, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. África do Sul, né? exato. E aí, na medida em que tu cria o BRICS, né, sobretudo a partir da emergência da China, né, e que também é importante lembrar que é um ator relevante na crise síria, né? Basta dizer que a China não exigiu, mas foi muito enfática no sentido de esperar que os Estados Unidos apresentem provas concretas do uso de armas químicas. Sim. Né? Assim como nós temos também o Irã, né? Que também no plano ideológico e religioso banca a minoria alauíta, que também são um ramo do xiismo. Né? Então, a crise da Síria, ela também precisa ser vista na perspectiva desse enfrentamento norte-americano também em relação ao Irã. Tá? Sim. Vamos lembrar, hoje o Macron chegou, né, nos Estados Unidos para visitar o Trump, para interceder para que o Trump não abandone o acordo nuclear com o Irã. Tá? Porque, em linhas gerais, é um acordo, né, bastante adequado, foi consertado adequadamente, foi negociado, né, e é aceitável para todas as partes envolvidas, exceto para o Trump. E aí a gente nunca sabe se o cara está querendo criar um fato político. Sim. Né? Se ele está querendo, de alguma maneira, como a gente diz, né, botar o bode na sala e, a partir daí, barganhar alguma posição diferenciada, né? Porque essa é outra dimensão interessante. A política externa americana, ela sempre tem esse componente, né, de projetar no primeiro plano um interesse nacional, né, do país, né, desvinculado da questão multilateral. Tá? Até depois desse ataque com mísseis, defendendo uma suposta causa humanitária, eu li algum comentário dizendo os Estados Unidos são defensores do multilateralismo. O multilateralismo nunca interessou para os Estados Unidos. Tá? Eles estão executando a sua política externa a partir de uma definição do seu interesse nacional, que às vezes varia conforme o partido no poder, mas que sempre tem uma condução ditada, né, pelo Departamento de Estado e que tem uma continuidade alinhada com o próprio Congresso Nacional. Bom, para encerrar, professor, eu preciso da sua ajuda agora. Investigadores internacionais entraram neste sábado na cidade síria de Douma para coletar as amostras e verificar se realmente aconteceu esse ataque químico no local. A gente fica imaginando se vai demorar para essa investigação ser concluída e caso não haja provas do ataque químico, que tipo de sanções internacionais os países responsáveis pela ação na Síria podem sofrer e se houver a prova, como é que fica a situação da Síria nesse caso? Bom, é importante lembrar que, por exemplo, dos ataques de 2017, nós tivemos também um contra-ataque americano, que foi esse que eu havia comentado, que também teve como base o uso de armas químicas, no caso era o gás sarin. A OPAC, Organização para a Proibição de Armas Químicas, ela lançou também uma investigação para saber se havia sido utilizado o gás sarin no ano passado ou não. Em junho do ano passado, ou seja, desde abril, maio, junho, demorou 2 meses, a OPAC disse sim, foi utilizado o gás sarin. Então, de certa forma,
passou-se a mão na cabeça dos Estados Unidos dizendo, ok, eles fizeram um contra-ataque legítimo, o que, na verdade, para o direito internacional não é. E eu explico essa questão daí em relação à tua segunda pergunta. Porque, por exemplo, agora nós tivemos, então, um ataque e nós tivemos a entrada da OPAC, essa organização que ela não é afiliada das Nações Unidas, ela não é uma organização da ONU, ela é uma organização independente que tem um acordo de cooperação com as Nações Unidas. Ela vai desenvolver um estudo independente para averiguar se houve a utilização, no caso desse ataque, de cloro e gás sarin, que foram o que os Estados Unidos, França e Reino Unido disseram que foi utilizado. Só que a gente precisa lembrar que essa questão de ataques humanitários, ela não é permitida pela Carta das Nações Unidas, que desde 1945 proíbe o uso da força, proíbe ataques armados a outros países. Ela só permite ataques armados, seja em legítima defesa, no sentido, sofri um ataque anterior, ou com autorização do Conselho de Segurança. Sim. Nesse caso, tanto o ano passado como desse ano, nós não tivemos autorização do Conselho de Segurança para um contra-ataque. Logo após os ataques em 7 de abril, dia 10, o Conselho de Segurança se reuniu e não conseguiu se aprovar nenhuma resolução, nem no sentido de, por exemplo, instigar a criação de um comitê para investigar, independentemente, ou seja, não utilizando a OPAC, se houve ou não utilização de gás químico ou sarin, enfim, na região. Sim. Ou seja, não se conseguiu aprovar nenhuma medida que era para investigação. De toda sorte, a OPAC, como sendo uma organização a qual a Síria é vinculada desde 2013, ou seja, ela tem o dever de proibir a utilização de armas nucleares, ou melhor, armas químicas desde 2013. Ou seja, ela tem esse dever e a OPAC pode investigar. Não se conseguiu averiguar isso nem no âmbito da ONU. Depois, no dia 14, nós tivemos uma outra tentativa, daí por parte da Rússia, em aprovar uma resolução que condenasse os ataques dessa coalizão formada pelos Estados Unidos, França e Reino Unido, que tampouco conseguiu ser aprovada por causa de um veto da Rússia. Sim. Então, eu diria, nesse contexto de relações internacionais, depois de 45, a gente fica bastante vinculado ao que o Conselho de Segurança vai dizer, especialmente após, no caso, 1991, quando a gente vai ter o final, de fato, da Guerra Fria. Bom, o que eu entendi, e para deixar bem claro, uma simples frase para fechar: ninguém tem essa posição de polícia ou delegacia mundial. Não tem. Né? Pelo acordo não existe. Essas ajudas, esses ataques humanitários são bastante questionáveis. Mas, enfim, hoje a gente vai ter que encerrar a nossa conversa, mas foi bom para dar um panorama. Fica difícil nessas histórias se achar mocinho ou bandido, né? Enfim, só quem sofre é a população, é o civil, infelizmente. De fato. Professora, professor, sejam sempre bem-vindos ao nosso programa. Obrigado. Muito obrigado por nos atenderem mais uma vez.